Amém? Boa noite a todos. Bom dia. Teve gente que respondeu boa noite. Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Vamos fazer uma oração para a gente passar por esse momento da palavra também. Feche seus olhos. Papai, nós te agradecemos por esse momento. Nós agradecemos o Senhor por esse dia. Estamos aqui hoje entregando ao Senhor as primícias da nossa semana. As primeiras horas do nosso dia, as primeiras horas da nossa semana é para o Senhor. Nós, como igreja reunidos, nós podemos louvar o Senhor, honrar o Senhor, bendizer o Senhor por todos os feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Papai, que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós. E como nós hoje podemos, papai, nos encontrar para louvar e engrandecer tudo isso que o Senhor fez por nós. Papai, venha com o teu espírito de sabedoria e revelação no nosso meio agora, nessa manhã, nos ensinando, papai, mais sobre a tua graça, nos ensinando mais sobre o teu evangelho, que nós possamos sair daqui com a nova mentalidade, papai, para poder vivermos a nossa semana, vivermos os nossos dias com uma responsabilidade maior de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade, nós estamos falando esses dias do Evangelho na vida real. Como que o Evangelho ele se expressa no nosso dia a dia durante a nossa semana. E nós estamos empenhados em falar sobre isso porque é uma questão que muitas das vezes nós ouvimos falar, mas não conseguimos praticar isso nos nossos dias. Então, a primeira coisa que nós falamos, e nós iniciamos isso foi no mês passado, que nós somos extremamente ricos em Cristo. Nós temos todas as heranças que Cristo conquistou para nós. Essas riquezas, elas custaram caro, porque elas custaram Jesus morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Então, é uma riqueza que não foi barata, é uma riqueza que foi cara. No Sermão 3, nós falamos de como a graça, ela nos sustenta na luta diária. Como que isso que Jesus conquistou na cruz para nós, nos sustenta durante os nossos dias de luta. Todas as semanas nós vamos passar dias de luta, e é a graça de Deus que nos sustenta nesses dias. Na semana passada nós falamos sobre uma vida governada pela graça. Nós temos um novo governo, e esse novo governo não é o desespero, não é as nossas ambições, não são os nossos problemas, mas é a graça de Deus, Cristo Jesus. Ele tem um novo governo sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre essa graça que não é barata. Repita comigo, graça que não é barata. Hoje nós vamos falar sobre isso porque a graça que nós recebemos, ela é gratuita. Ninguém precisou fazer nada para receber graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Mas ela custou muito caro para Cristo Jesus, o Filho de Deus. E hoje a gente ouve muitas pessoas falando sobre a graça de Deus, falando sobre o amor de Deus, porém isso fica uma questão muito vaga e com pouco peso no nosso dia a dia. Porque como é uma coisa que nós recebemos de graça, muitas das vezes nós não damos valor. Por isso que a maioria das pessoas, muitas das vezes, eles conseguem viver melhor à base de regras e estatutos,
naquele sentido que a gente ouve muitas pessoas falando: ah, mas é porque eu tenho que pagar o preço. Ah, porque eu tenho que pagar o preço a Deus, eu tenho que pagar o preço fazendo isso, eu tenho que pagar o preço fazendo aquilo. Parece que isso é uma forma mais fácil de viver, porque isso coloca a responsabilidade toda em nós, no nosso esforço. Só que quando nós vivemos dessa forma, nós anulamos a graça de Deus, que foi um favor imerecido que Deus nos fez, e nós colocamos a responsabilidade em nós, como se fosse nós os responsáveis por fazer alguma coisa por Deus. Só que é totalmente o contrário. Como foi Deus que fez por nós, nós agora devemos viver em gratidão. Nós devemos viver com a vida grata por tudo isso que Deus fez, com a nossa mente voltada, com esse peso dentro de nós. Cristo conquistou tudo isso por nós. E isso é muito mais difícil do que nós tentarmos nos esforçar por conta própria e fazermos coisas por conta própria. É muito mais difícil, porque isso é algo que fica interno, é dentro de nós, é um senso de responsabilidade dentro de nós. Amém? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre essa graça, que ela não é barata, o ponto 1, o juízo de Deus contra o pecado, ele foi real. O juízo de Deus contra o pecado, ele foi real. Abra comigo em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Olha o que a Bíblia fala: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra comigo também Abacuque capítulo 1, versículo 13. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Achou? Todo mundo achou? A Bíblia fala: mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros, ficará calado enquanto os perversos engole os que são mais justos que eles. O pecado, ele não é somente um erro moral, não é somente uma falha que nós cometemos. O pecado, ele é uma alta rebeldia contra Deus, que é totalmente santo. Então muitas pessoas hoje, elas consideram o pecado somente como um erro. O pecado não é um erro que você pede desculpas. O pecado não é uma questão quando você acorda mal-humorado e trata alguém de forma grosseira e depois você se arrepende e fala: me desculpa, eu estava meio estressado. O pecado não é esse erro moral. O pecado, ele é uma alta rebelião nossa contra Deus. Por quê? Porque Deus nos chama e nos cria para viver de determinada maneira. Como alguns autores colocam, né? Tudo no universo obedece a Deus. Tudo. O sol, as estrelas, a lua, o ar, a terra, tudo. Nós somos os únicos que conseguimos falar não. Quando Deus nos pede algo, quando Deus nos chama para viver e fazer algo, nós conseguimos falar: não, eu não quero, eu não vou fazer. E então o pecado, ele não é uma falha moral. O pecado, ele é essa rebelião nossa contra Deus. O primeiro pecado contra Deus, lá no jardim, a gente vê isso claramente, porque homem e mulher, eles viviam em perfeita harmonia com Deus. E alguns ainda podem se perguntar: mas se Deus é bom, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Era mais fácil Deus não ter colocado. Se Deus não tivesse colocado, realmente seria mais fácil, porque aí não tinha jeito de pecar, né?
Só que quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, Deus está sinalizando: eu quero que vocês me queiram. Eu quero que vocês queiram, me escolham, o meu governo. Só que quando a serpente vem falar, o que a serpente faz? Quer trocar o governo. Não, vocês não precisam obedecer a Deus, vocês podem ser igual a Deus, vocês podem ser totalmente independentes de Deus. E hoje o efeito do pecado em nossas vidas, a gente vê essa rebelião dia após dia. Quando nós escolhemos viver a nossa vida da nossa maneira, quando nós escolhemos viver como a gente quer, fazendo os nossos planos e fazendo acontecer da forma que nós queremos. Então, por isso que o pecado, ele é uma alta rebelião contra Deus. E essa alta rebelião contra Deus, ela precisa de ser julgada, ela precisa de ser punida. Então, por isso que a Bíblia fala sobre o juízo de Deus contra o pecado. E o juízo de Deus contra o pecado não é algo que Deus vai esconder e julgar para debaixo do tapete. É algo que precisa ser punido, é algo que precisa ser inevitável. Alguém precisa pagar por isso. Alguém precisa pagar pelo nosso pecado. Uma forma bem fácil da gente compreender isso é porque se um juiz aqui da terra, ele inocentar um assassino, se ele der a sentença para um assassino, não, tudo bem, eu te perdoo, eu sou um juiz bom e você está perdoado por matar aquela família. Pode ir embora, você está livre. A gente não chamaria esse juiz de amoroso. Ah, ele foi muito amoroso com o assassino. Não. A gente chamaria esse juiz de injusto, corrupto, perverso. Se nós temos esse senso dentro de nós e observamos que se um juiz aqui na terra faz algo desse tipo, por que nós, quando olhamos para Deus, pensamos que Deus é obrigado a salvar todo mundo, Deus é obrigado a perdoar todo mundo, mesmo os que são mais rebeldes contra Ele? Não tem lógica. Se nós conseguimos ser justos aqui na terra e olhar para uma situação de crime que um juiz não é contra esse crime, por que nós, quando olhamos para Deus, pensamos que Deus tem que ser a favor nosso e totalmente contra tudo que nós já fomos rebeldes contra Ele? Isso é uma incoerência nossa, não é a questão de Deus, é a questão nossa. Então, por isso que a graça de Deus, ela não minimiza o pecado. Nós vamos ver na Bíblia que Deus não minimiza o pecado. Deus leva o pecado muito a sério. Por isso que a cruz de Jesus Cristo custou muito caro. E aí entra no segundo ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos. É uma palavra que muitas pessoas às vezes não conhecem, mas ela é a chave do Evangelho. Repita comigo: a propiciação. O juízo caiu sobre Cristo. Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha aqui que a Bíblia fala, Romanos 3, 23 ao 25. A Bíblia fala assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Leandro, você tem a versão NVI aí? Desse mesmo versículo 25? Você consegue colocar ela? Deu certo?
olha aqui que fala. Coloca no 23 de novo, por favor. Vamos ler em outra tradução também. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação, pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Isto porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. A propiciação é Deus satisfazendo a justiça dele. Deus, através de Jesus Cristo, entregando o seu Filho para perdão dos nossos pecados. Quando a Bíblia está falando sobre a propiciação, quando a Bíblia está falando sobre essa substituição, é o próprio Deus descendo do tribunal através do seu Filho, Cristo Jesus, e trocando de lugar conosco. E isso é uma coisa que muitas das vezes, durante o nosso dia a dia, nós nos esquecemos completamente. Porque como foi um negócio que Jesus já fez, e nós levamos isso muito como uma questão trivial, como uma questão normal. Só que isso não é uma questão normal. Isso foi o próprio Deus satisfazendo a justiça dele para perdoar os nossos pecados. Porque eu e você merecíamos somente o inferno, somente a condenação eterna. E muitas das vezes nós não pensamos nisso, porque parece que Deus ele era obrigado a nos salvar. E parece que isso que Jesus fez por nós, simplesmente de nós falarmos assim, tá bom, obrigado Jesus. Parece que isso aí já satisfaz aquilo que Deus fez por nós, mas não satisfaz. O próprio Filho de Deus, ele desce do seu reino. A Bíblia fala que ele se destituiu de toda a sua glória para vir semelhante a nós, em carne e osso, para se entregar, para satisfazer a ira de Deus. A Bíblia fala que o cálice da ira de Deus, ele estava cheio. E o cálice da ira de Deus não é algo que não deva nos assustar, porque deve sim nos assustar. Porque quando Jesus pensa sobre o cálice da ira de Deus, o que Jesus ora lá no Getsêmani? Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus olha para aquilo que ele ia passar, para aquilo que ele ia viver, é uma questão, eu não estou falando somente da questão de Jesus ter morrido na cruz, de ter tido uma coroa de espinhos em sua cabeça, de ter tido os pregos atravessando o seu corpo. Não estou falando só dessa questão, que é uma questão que muitos de nós também talvez não aguentaríamos nada. Mas Jesus, ele foi totalmente separado de Deus por nós. Portanto que uma das últimas palavras de Jesus na cruz é o que? Meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Porque o Senhor se distanciou de mim. Então, o cálice da ira de Deus não é algo trivial, não é algo pequeno, não é algo simples. O nosso pecado contra Deus é algo gigante. E Jesus, ele toma todo o cálice da ira de Deus. Jesus, ele toma para si toda a ira de Deus contra o pecado. E em seu corpo, ele agora se torna a substituição em nosso lugar. O cálice que era para nós tomarmos, Jesus tomou em nosso lugar. Então por isso que a graça de Deus,
ela vem através de Jesus Cristo, satisfazendo totalmente a justiça de Deus. Não ficou nada faltando, não ficou nada que nós possamos acrescentar para Deus. Então por isso que não existe a questão de nós pagarmos o preço para Deus. Não existe isso. Todo o preço já foi pago. Nenhum centavo, nenhum milésimo ficou fora. Todo o preço foi pago. O que nós podemos viver hoje é graça sobre graça. O que nós podemos viver hoje é gratidão a Deus. O que nós podemos viver hoje é uma nova vida que Ele nos dá. Não para pagar o que Ele fez, mas para honrar aquilo que Ele fez. Amém? Na cruz, Cristo, Ele recebe tudo aquilo que a gente merecia. Na cruz, a ira de Deus é totalmente derramada sobre Jesus. O juízo de Deus, a sentença de Deus, ela é totalmente executada. O pecado foi punido na cruz do Calvário, mas o pecador, nós, no caso, nós fomos poupados para viver uma nova vida. Amém? 1 João capítulo 2, versículo 2, olha o que a Bíblia fala. 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Essa é a boa notícia que nós temos hoje para dar para o mundo. O pecado de todas as pessoas já foram perdoados, de todas as pessoas. Aqueles que pecaram no passado, no presente e no futuro, todos os pecados foram perdoados. Mas nem todos aceitam o perdão desse pecado. Mas nem todos querem viver a base desse perdão que já receberam. Então por isso que a boa notícia que nós temos que dar para o mundo é que você já foi perdoado. Você agora pode viver uma nova vida porque você já foi perdoado. E somos nós que devemos contar ao mundo essa graça que nós recebemos. Que assim como nós também vivíamos da mesma forma que eles, nós hoje podemos viver uma nova vida. Toda a nossa dívida contra Deus foi paga. Mas nem todos querem aceitar isso. Então, o nosso trabalho aqui é falar para as pessoas dessa graça que eles receberam. Mas muitos deles não querem viver através disso. Querem viver através dos seus próprios esforços, da sua própria justiça. E por isso a pergunta não é, como Deus pode me perdoar? Muitas pessoas fazem essa pergunta, como Deus pode me perdoar? Mas a pergunta real é, como isso custou tão caro para mim? E ainda assim, como isso custou tão caro para Deus e ainda assim foi dado para mim? Por que Deus faz isso? Por conta da sua graça, por conta do seu amor. Não tem outra explicação para isso. E aí nós entramos no terceiro e último ponto, que é, repita comigo, viver à luz de uma graça que custou tudo. Nós falamos sobre o peso do juízo de Deus contra o pecado. O pecado é algo levado muito a sério por Deus. O preço desse pecado foi Jesus, o Filho de Deus, morrer na cruz do Calvário. A propiciação ou o sacrifício em favor no nosso lugar, foi isso que apaziguou, satisfez a ira de Deus. Então a pergunta que fica para nós é, como nós hoje podemos viver representando tudo isso que custou tão caro para Jesus? Como nós hoje podemos viver representando tudo isso que custou tão caro para o Filho de Deus? Por isso que a graça ela não é barata. Por mais que nós falamos que a graça é o favor imerecido de Deus, a graça ela veio gratuitamente.
mas alguém pagou o preço. Não é porque não fomos nós que não pagamos o preço, que ela é de graça, que ela não custou nada, porque ela custou tudo para o Filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha o que a Bíblia fala. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20. A Bíblia fala assim: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. A Bíblia fala que não foi com prata nem ouro, não foi com nenhum tesouro que nós possamos pensar. Nós fomos comprados com um preço mais alto, com o preço de um Deus morrendo na cruz do Calvário. E Paulo agora, ele não está apelando para que nós possamos sentir uma culpa dentro de nós, no sentido de tipo assim, tá vendo? Olha o que Jesus fez por vocês. Vocês devem viver uma nova vida agora por conta disso. Não, Paulo não está apelando para a culpa. Ele está despertando em nós a consciência do que foi feito e como nós hoje devemos viver. Paulo está falando, você foi comprado com um preço altíssimo. E você precisa compreender que como Jesus comprou você por um preço altíssimo, a sua vida pertence a Ele agora. Tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você faz, pertence a Ele. Você não pertence a si mesmo. Você tem um outro dono, porque essa pessoa te comprou. E olha o que Paulo fala: portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, por isso que isso agora muda tudo nas nossas vidas. Nós não somos mais autorizados a viver uma vida relaxada. Nós não somos autorizados a viver a nossa vida de qualquer maneira. A Bíblia nos traz um padrão que nós devemos viver honrando a Deus. Porque não quer dizer que Deus comprou as nossas vidas para Ele, que isso foi de graça para nós, foi um favor imerecido que Deus nos fez, que nós podemos viver de qualquer maneira e da forma que nós achamos que podemos viver. E talvez a gente possa pensar: ah, mas eu não pedi para Deus fazer isso. Deus paga uma dívida que era minha, se entrega no meu lugar, e agora Ele quer me obrigar a viver uma nova vida, porque Ele comprou a minha vida. Ele quer me obrigar. Não, você não precisa, Ele não quer te obrigar. Você não precisa viver a nova vida. Você pode se rebelar contra Deus. Você pode não aceitar o perdão de Deus. Você pode ir para o inferno. É simples. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas que todos nós seremos julgados, sim, seremos. Os que foram rebeldes contra Deus e os que aceitaram o perdão e o novo padrão que Deus nos comprou. É simples. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém é obrigado a ir para o inferno. Mas nós receberemos a justa punição conforme nós vivemos, ou para Deus ou para nós mesmos. Então por isso que a graça de Deus, ela não nos autoriza agora a viver de qualquer maneira, a viver de maneira relaxada, como se o pecado fosse algo normal, como se o pecado fosse leve, como se o pecado fosse somente um erro. A cruz de Jesus, ela não é algo simbólico, não é um símbolo
Não é uma simulação. A cruz de Jesus, ela foi muito real. A graça de Deus, ela não é automática para todos. Ela é para todos que recebem ela. Nós precisamos abrir as nossas vidas e viver com a consciência disso que Ele fez para nós. E se você não quer viver, você também pode não viver. Mas Ele nos chama. E quando Ele nos chama, ó, eu te dei uma nova vida. Você pode agora viver essa nova vida. Mas essa vida existe e exige um padrão de Deus para nós. E não é os nossos padrões. Porque os nossos padrões é viver de forma relaxada. Rebeldes contra Deus, fazendo simplesmente a nossa vontade e os nossos desejos. Então por isso que nós vamos observar algumas coisas. Nós hoje podemos viver com reverência, e não de forma descuidada, não de forma relaxada. Nós como cristãos podemos viver uma vida de reverência a quem Deus é e aquilo que Ele fez. Então por isso que quando a gente vai observar a nossa vida cotidiana, nós sim temos que observar a nossa forma de falar. Nós temos que observar a nossa forma de tratar as pessoas. Porque isso revela quem nós somos, quem Deus é em nossas vidas. Como eu falei no domingo passado, muitas das vezes nós queremos machucar as pessoas em nome de Deus. Porque eu estou falando a verdade. A Bíblia fala para a gente falar a verdade. E a gente tem que ser verdadeiro. E na verdade a gente só quer machucar as pessoas através das palavras. Como algumas pessoas até falam, eu vou falar para ver se fulano se toca. E muitas das vezes é só a gente querendo expressar uma raiva que está dentro de nós, algo que está dentro de nós que não representa a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, porque eram nós esses rebeldes contra Deus. E as pessoas podem viver uma nova vida também, como nós podemos viver uma nova vida. O que nós consumimos, a forma de nós consumirmos essa vida. Nós vivemos em um mundo altamente consumista. Nós vivemos em um mundo altamente capitalista. E a forma como nós consumimos os recursos que Deus nos dá, a vida que Deus nos dá, reflete a graça dele, se nós estamos vivendo para nós mesmos ou se nós estamos vivendo para ele. Esses dias para trás eu até vi um meme na internet falando assim: meu sonho era ganhar 3 mil e hoje os 3 mil não está dando para pagar as contas. Por que será? O que está acontecendo conosco? Às vezes a gente pensa, mas isso é normal, é porque as coisas ficaram mais caras. Tudo bem, isso aí também faz parte. Mas talvez o nosso estilo de vida aumentou muito também. Vocês podem observar pelos nossos compromissos e as nossas preocupações. Nós custamos a ter tempo para qualquer coisa. Mas o Leandro é prova disso na semana passada. Quando a doença vem, não importa o seu trabalho, não importa a vasilha suja, não importa a roupa suja, não importa nada. Você para tudo. Você para tudo. Você não está doente e fala, não, mas é porque eu não vou morrer agora, eu tenho que morrer depois que eu lavar essa roupa. Eu tenho que morrer depois que eu lavar essas vasilhas. Eu tenho que morrer depois que eu for na academia, porque agora eu tenho compromisso. Não é assim que funciona. E isso é uma coisa real que acontece, pode acontecer com todos nós. Mas nós não damos tanto valor a isso, e nós não observamos que a nossa vida, ela é assim. Nós estamos muitas das vezes vivendo
tão no automático que só quando acontece um baque, quando aconteceu com o Leandro, que a gente realmente observa, opa, eu estou muito no automático. É muitos planos. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre questão de romantizar a vida. Realmente, às vezes a gente precisa de romantizar mais a vida. Parar para tomar um café com mais tempo. Parar para ler a Bíblia com mais tempo. Parar para orar de uma forma mais tranquila, mais suave. Parar para ter um almoço de família tranquilo. Porque senão fica a nossa vida inteira nesse frenesi, essa correria, esse afoito para ganhar dinheiro, pagar as contas, comprar isso, fazer aquilo outro. E de repente, na sexta-feira mesmo, tantas pessoas, né, que conheciam a moça que faleceu, tantas pessoas com planos, e a moça ia buscar roupa não sei na onde, ia fazer o cabelo no outro dia, e tantos planos que a vida tem para fazer, e a gente tem para fazer, para acontecer, e de repente acabou os planos, acabou tudo, se foi, já era. E talvez a gente não observa como nós estamos vivendo a nossa vida para Deus, em quais causas nós realmente estamos lutando, como nós estamos nos dedicando à nossa vida. E essa correria vai nos consumindo de tal forma que nós vivemos sem reverência a quem Deus é. Nós não damos o devido valor a quem Deus é. Nós simplesmente vivemos a nossa vida. Eu fiz a minha oração ali de 1 minuto, hora que eu levantei, agradeci a Deus e já vivi todo o meu dia para Deus. Não, vivi para mim, fiz todas as minhas coisas. A hora que eu cheguei e vou descansar, talvez eu não consiga nem orar, de tão cansado que eu estou nesse dia. E foi uma oração ali de mais 30 segundos, que você nem sabe o que você orou. E no outro dia, começa de novo esse frenesi. Então nós devemos viver não de maneira relaxada, vivendo para nós mesmos, mas devemos observar que isso que Jesus fez na cruz do Calvário foi para que nós pudéssemos viver uma nova vida. E eu sei que a internet hoje faz com que a gente queira muitas coisas, faz com que a gente deseje muitas coisas. Não é errado nós desejarmos passar um final de semana numa cabana. Como é que chama aquele lugar lá, amor? Monte Verde. Nas montanhas de Monte Verde. Não tem problema a gente desejar isso, fazer planos. Mas a nossa vida não pode ser embasada somente nisso. Porque no meio desses planos, nós podemos ir de encontro a Deus. E aí? E se Deus perguntar como você viveu sua vida? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, nós sim devemos fazer planos, viver a nossa vida da melhor forma possível, mas esses planos não podem consumir a nossa reverência por Deus. A honra a quem Deus é. O tempo que Ele tem nas nossas vidas. O que Ele tem nas nossas vidas. Outra coisa também que eu coloquei é aquilo que nós alimentamos na nossa mente. Vocês podem observar que existem pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas, que o tempo inteiro é alimentar pensamentos irrelevantes na cabeça. Do tipo, se eu for com esse tênis e tá sujo, as pessoas vão ficar olhando pra mim e vai ficar pensando, por que será que eu não lavei o tênis? Será que eu não tenho tempo para lavar o tênis? Não. E a pessoa se consome por conta dessas coisas. Ninguém nem olhou para você, nem sabe que você existe, tá todo mundo correndo nesse frenesi louco da vida.
E você começa a pensar, mas vai todo mundo olhar para mim que se eu for com essa camisa, como é que eu vou no supermercado dessa forma? O que eles vão pensar? E você começa a consumir um tempo precioso da sua vida com coisas irrelevantes. Mas você viu o que fulano falou? E começa a alimentar coisas irrelevantes, sendo que a Bíblia nos fala, coloque os nossos pensamentos no alto, onde que Deus está assentado. Os nossos pensamentos deve ser isso. O que Deus está pensando de mim agora? O que Deus está pensando desses planos que eu estou fazendo? A gente não gasta tempo pensando nisso, mas a gente gasta muito tempo pensando, não, mas se eu chegar lá na festa da família com um carro sujo desse jeito, o que eles vão pensar? Coisas irrelevantes que não muda nada para ninguém. O que eles pensou ou deixou de pensar, ou o que você está pensando deles, não muda a vida de ninguém. Mas aquilo que nós alimentamos na nossa mente sobre Deus, tem alto impacto dentro de nós. Por isso que a Bíblia, ela nos orienta e nos diz para olharmos para o alto, pensarmos nas coisas do alto, onde Deus está assentado, porque isso sim tem um impacto gigantesco e real na nossa vida. Não importa qual roupa que você veste, o carro que você anda, a vida que você leva, o que as pessoas vão falar, estão falando ou deixaram de falar, não importa. O que importa são os pensamentos que você tem sobre Deus e que Deus tem sobre você. É isso que importa nas nossas vidas. E é isso que deveria consumir os nossos dias. Eu estou fazendo esses planos aqui. O que Deus pensa sobre esses planos? Deus está feliz com esses planos que eu estou fazendo? Deus está feliz com isso que eu estou pensando? Qual será que é a opinião de Deus sobre isso? E muitas das vezes a nossa opinião é sobre o que as pessoas vão pensar. E isso já afundou muita gente, viu, gente? Porque lembrando de casos reais, de pessoas que não puderam entregar a sua vida para Jesus, por conta que a família ia falar. É porque a minha família, ela é extremamente católica e religiosa, e se eu for para Jesus, e se eu virar crente, eles não vão me aceitar mais, eu não vou poder ir na festa de família, eles vão falar isso, vão falar aquilo. E são pessoas que não se entregaram a Jesus, mas se entregaram às suas famílias. E deixa eu te falar, se essas pessoas não se arrependerem, talvez elas e a família toda vão para o inferno. E isso de que adiantou? De nada. Então vamos lá, continuando. Segundo ponto, que a graça de Deus, ela foi muito cara, ela não foi barata, foi para que nós pudéssemos hoje lutar contra o pecado com seriedade. Lutar contra o pecado com seriedade. Repita comigo, lutar contra o pecado com seriedade. As pessoas que estão no mundo, elas não estão preocupadas com o pecado. Para elas é normal. Eu observo isso. No ambiente de trabalho é normal as pessoas mentirem. É natural para elas. Você viu a pessoa fazendo algo de errado e ela mente. Não foi eu não, eu nem vi. É tranquilo, é natural. Só que para nós que conhecemos a Jesus, isso não pode ser natural. Isso não pode ser normal. Muitas das vezes, as pessoas que estão dentro da igreja ainda vivem com aquela frase oculta dentro do coração. Mas eu sei que Deus perdoa. No final das contas, eu sei que Deus perdoa. Não, mas Deus perdoa, Deus perdoa. E isso não é carta branca para nós fazermos o que bem entendermos. Pecarmos de forma consciente. E sim, viu gente, Deus perdoa.
Lógico, Ele já nos perdoou. Mas você precisa compreender algo. O pecado que nós tratamos como leve custou muito caro para Jesus. O pecado que nós levamos como natural custou a vida do Filho de Deus na cruz para perdoar esse pecado. Então nós não podemos levar o pecado como algo trivial, como algo banal. Qualquer um dos pecados, por mais menor e pequeno que ele seja, ele precisa da cruz de Jesus. Por mais que seja só uma mentirinha inocente, como as pessoas dizem, custou a cruz de Jesus para perdoar essa mentirinha. Porque a mentira quem que é o pai da mentira, vocês lembram? O diabo. Então mas é só uma mentirinha. Custou caro essa mentirinha. Então a gente deve observar e lutar com seriedade contra o pecado. Lá em Hebreus fala que na nossa luta contra o pecado, nós ainda não lutamos até a morte. Na nossa luta contra o pecado, nós ainda não lutamos contra ele até a morte. Mas essa deve ser a nossa postura. Viver dia após dia contra o nosso pecado. Porque todos os dias o pecado vai vir à sua porta. Como aquela música do Thales fala, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todos os dias vai acontecer. Por isso que nós precisamos lutar contra o pecado com muita seriedade. Porque não é barato, não foi barato perdoar esses pecados que muitas das vezes nós relevamos mas Deus perdoa. Sim, a custo do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem entende e compreende o custo do pecado, ele compreende que o custo do pecado matou Jesus na cruz. Então nós não deveremos brincar com o pecado, amém? E o último ponto para a gente observar como que a graça de Deus ela não foi barata, é que nós hoje vivemos em gratidão ativa, não com uma apatia espiritual. Nós hoje devemos viver com gratidão ativa nas nossas vidas. Nós devemos ser intencionais em ser gratos a Deus, em ser reverentes a Deus. E não vivermos como se isso fosse normal e o que Jesus fez na cruz foi só mais uma coisa que ele fez. Não, nós devemos viver de maneira conscientes do que ele fez na cruz. Custou um alto preço. Por isso que a resposta da graça, ela não é nós vivermos de maneira culpada, mas de nós vivermos de transformação todos os dias. Por quê? Até um exemplo que eu coloquei é quando alguém, por exemplo, imagine alguém que ele está aguardando a sua sentença no tribunal. Essa pessoa, ela vai ser condenada à morte. Ela está aguardando a sua sentença. Aí entra uma outra pessoa, nesse caso Jesus Cristo. Ele entra no tribunal e fala: eu vou pagar a pena do Naldinho. Eu vou morrer em lugar dele. Pode deixar que eu vou fazer isso. Quando o Naldinho sai do tribunal, ele sairia zombando ou rindo dessa pessoa que entregou a vida por ele? Ele sairia rindo, todo alegre, tipo assim, o cara é bobo, olha lá, ficou no meu lugar, agora eu estou livre. Não. O peso da hora da morte que ele iria enfrentar faz com que ele saia do tribunal grato, honrando aquele que pagou o preço por ele. Sairia com uma gratidão profunda no coração, honrando aquela pessoa que se entregou no lugar dele. E muitas das vezes, quando a gente vive a nossa vida de maneira relaxada,
Não seria nós zombando daquilo que Jesus Cristo fez por nós? Quando nós vivemos de maneira a agradar só a nós mesmos, não seria nós rindo daquilo que Jesus fez e falando, tá vendo? Ele pagou o preço, tá? Agora eu estou livre, eu faço o que eu quero. Nós devemos observar mais e viver de maneira mais consciente. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, agradecendo a Deus por essa graça que não foi barata. Ela custou tudo nas nossas vidas. Jesus, nós agradecemos ao Senhor por isso que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nós não somos dignos de tudo isso que o Senhor fez por nós. A tua graça, ela é um favor imerecido, nós recebemos ela gratuitamente, mas ela custou tudo para o Senhor. Custou a sua vida derramada na cruz do Calvário, a sua vida para perdoar os nossos pecados. Papai, que durante esses dias, durante a nossa semana, nós possamos honrar ao Senhor de tal maneira que ressignifique a nossa vida de maneira honrosa a tudo isso que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Que possamos viver de maneira justa para o Senhor, papai. Que possamos viver de maneira a agradar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, sem nós merecermos nada. Papai, nos ajude a ficar com a nossa mente, com o nosso pensamento ligados no Senhor. Nos ajude a pensarmos no Senhor dia após dia. Papai, nos ajude, papai, a vivermos com a nossa mente voltada para o Senhor, voltada para aquilo que o Senhor fez. Papai, nos ajude a aproveitarmos cada minuto da nossa vida, pensando no Senhor, honrando o Senhor, engrandecendo o Senhor pelo que o Senhor fez. Papai, nós não somos merecedores, mas nós recebemos um presente muito caro, uma riqueza insondável do Senhor. Então, papai, ajude a nossa igreja nesses dias a pensarmos mais no Senhor, a vivermos com base nessa graça que custou tudo para o Senhor, mas que nós hoje possamos viver a transformação que essa graça nos garante que nós possamos viver. Pedimos ao Senhor, papai, que transforme as nossas vidas a tal maneira a honrarmos o Senhor conscientemente, intencionalmente, todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você nessa semana, que você possa pensar mais em tudo isso que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Você não tem a sua vida para você, você tem a sua vida para Deus. Amém? Nesse momento também nós vamos ter um momento de honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Que você possa lembrar de tudo isso que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Você, quando você dá o seu dízimo e a sua oferta, você não está comprando um pedacinho do céu, você não está pagando a Deus aquilo que Ele fez, você está honrando a Deus. É uma oferta de gratidão, de oferecimento de vida, porque quando nós trabalhamos, nós gastamos da vida que Deus nos deu. Nós gastamos da força, da saúde, daquilo que Deus nos deu. E quando nós honramos a Deus com os 10%, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, nós estamos devolvendo em gratidão a Deus, falando, de tudo isso que o Senhor me deu, eu devolvo para o Senhor com o coração alegre, com o coração grato. Por conta que se não fosse Deus nas nossas vidas, você não estaria aqui, amém? Então que nós possamos ter esse senso de gratidão honrando ao Senhor, com os dízimos e com as ofertas, amém?
Deus honra seu coração. Oração é tudo. Sim, Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos que honram ao Senhor, que contribuem fiel na tua casa, que são generosos, com um coração grato por tudo isso que o Senhor tem feito por eles, por nós. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que continue a nos abençoar, a prosperar as nossas vidas, que nós possamos mesmo ser gratos ao Senhor, honrando ao Senhor com parte daquilo que o Senhor já nos deu. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém. Nessa semana nós temos quarta-feira, igreja caseira. Amém? Pode ser lá em casa, não tem problema não. Ué. Pode ser na casa dos irmãos também. Amém? Casa Vitória, Cristina, minha sogra, Samuel. Amém? Nós temos igreja caseira. Tem sido uma bênção os nossos cultos. Tem sido assim revigorantes mesmo. E é um momento muito bom no meio da semana, porque devido àquela correria da semana, ao frenesi da nossa semana tão rápida, nós paramos um momento para cultuarmos a Deus juntos, em família, um momento em que nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos dar testemunho, nós podemos pedir oração, nós podemos estudar a palavra de Deus juntos, nós podemos ceiar juntos. Isso aí, nesse mundo caótico e nesse mundo de tanta correria e tanta pressa, é revigorante no meio da nossa semana, amém? Vai ser lá em casa mesmo. Se alguém quiser, é só falar que nós mandamos lá no grupo da igreja alterando o local, amém? No domingo, nós não teremos culto, domingo já é o domingo do feriado, né? Amém? Domingo não vai ter culto. Domingo, Leandro, não vai ter culto não, viu, gente? Por conta que muitas pessoas vão estar viajando, muitas famílias vão estar viajando, então aproveita esse momento, encontre com a sua família, faça um café igual a gente teve esse café maravilhoso aqui hoje, sem correria, amém? Você que sabe, você que é a dona da casa? Pode ser quarta-feira então, lá no sítio, amém? Da Cristina e do Naldinho, amém? Quarta-feira às 19 horas nos encontramos lá, amém? Herança, né? Faz parte da herança, amém? Vamos ficar de pé então, meus irmãos, para a gente orar, agradecendo a Deus, honrando a Ele. Papai, nós agradecemos ao Senhor por esse domingo, agradecemos ao Senhor que estamos entregando as primícias nossas ao Senhor, o primeiro domingo do mês de fevereiro, o primeiro dia da nossa semana. Nós agradecemos ao Senhor por esse café abençoado que cada um dos nossos irmãos contribuíram para que ele acontecesse. Nós agradecemos ao Senhor. Nós só temos motivos de sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Papai, nós abençoamos também nesse momento a vida do nosso irmão Marcos, que está chegando lá já. Nós agradecemos ao Senhor, que o Senhor dê ele sabedoria para viver esse ano para a tua honra e a tua glória. Papai, que o Senhor abençoe o almoço de cada uma das famílias que estão aqui, que cada um possa viver esse almoço agora em paz, em tranquilidade, aproveitando mesmo cada momento com a sua família, porque isso glorifica ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por esse culto, que o amor de Deus o Pai, que a graça do teu Filho Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Deus abençoe sua vida, hoje e sempre, cumprimente o seu irmão. Se quiser continuar o cafezinho ali, amém?
I sing for all that you've done for me.